vamos trazer a palavra baseado no tema que está aí, um bonito tema. E nós vamos ler Neemias, capítulo 2. Quem não tiver, vai acompanhando aí no telão. Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 8 e depois o versículo 18, para que todos entendam. 8, capítulo 2, verso 8, e depois o verso 18. Diz assim: como também uma carta para Asaf, guarda do jardim, do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei me deu. Digam aí vocês só esse restante aí do versículo. Como é que diz? Não, mas quem está acompanhando? Olha aí. E o rei me deu como? Olha, isso aqui é muito importante, preste bem atenção. Por isso que eu quero que você esteja atento, irmãos e irmãs. E o rei me deu, segundo o quê? A boa mão de Deus sobre mim. Agora vamos lá para o 17 e o 18. Então lhes disse: bem verdes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Observem bem o plural: reedifiquemos o muro. Olha o verso 18. Então lhes declarei como que? Vocês estão vendo a ênfase do texto? É isso daí, olha. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me foi favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, olha de novo o plural: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas, para o quê? Para o bem. Quantas vezes apareceu a palavra mão aí? Quantas vezes na leitura que nós fizemos aqui? 2, não é isso? Muito bem, eu vou falar sobre o tema que está aí na tela, mãos unidas para fazer o bem. Essa expressão, não sei se já está aí o tema, já está aí? Vamos lá. Coloquei aqui, vamos paulatinamente falando sobre isso. Por meio da expressão mãos unidas, fala de fazer o bem. No contexto bíblico, aponta para o aspecto solidário. Mãos unidas para fazer o bem, praticar o bem, servir ao próximo, servir desinteressado. Ouçam bem, não é estender as mãos com o objetivo de ser recompensado. Não é estender as mãos com o objetivo de ser reconhecido ou reconhecida. Porque há pessoas que fazem, mas querem um pagamento de volta. Há pessoas que doam, mas querem um reconhecimento. Há pessoas que realizam, mas querem um aplauso. Esse tipo de prática e de estender as mãos não tem valor nenhum para Deus. E vocês sabem qual é o maior problema nosso? É que quase tudo que nós fazemos ou realizamos aqui dentro, a gente quer um toma lá e um dá cá.
E quando não dá, manifesta um espírito de insatisfação, de ingratidão. E não é isso que Deus quer. As mãos unidas para o bem são mãos que fazem porque tem um amor de Deus no coração, porque é dominado pelo poder de Cristo Jesus. Quando você abre a sua Bíblia em Êxodo 17, nós temos um episódio clássico lá no versículo 12, pode até colocar na tela. Há um homem na Bíblia que conseguiu levar outro homem à vitória no meio de uma guerra, porque dois homens seguravam as mãos de quem? De Moisés, Arão e Hur. Ouçam bem, há muitas teorias que eu não vou entrar aqui no mérito sobre essa questão das mãos levantadas, mas era um sinal de que ali estava o líder de Deus. Mas dois homens, Arão e Hur, enquanto Josué batalhava contra os amalequitas, tinham dois homens sustentando as mãos de Moisés, para que Josué pudesse batalhar em nome do Deus de Israel. Enquanto eu estou pregando, tem força maléfica contra mim, por isso eu preciso das mãos estendidas de vocês para orarem por mim. Enquanto a irmã está cantando, a outra precisa estender as mãos em oração para orar em favor daquela que faz a obra. Enquanto todas vocês estão aqui, depois do congresso, aonde estiverem, precisa de alguém estender as mãos e orar por você, para que você tenha vitória em nome do Senhor Jesus. Então, essas mãos estendidas fala de cooperação solidária, fala de cooperação sem interesse, são mãos limpas. Lá em 1 Timóteo 2,8, Paulo diz: quero que vocês levantem mãos santas. Quem tem mão santa aí, né? Mão sem vaidade, mão sem malandragem, mão limpa para a obra do Senhor Deus. Então isso é muito importante, igreja, o que nós estamos colocando aqui nesta oportunidade. E quando a gente faz uso dessa expressão mãos, como está aí, nós colocamos, há diversos incentivos na Bíblia. Pode colocar lá para os irmãos acompanharem. Primeiro, as nossas mãos, elas podem ser usadas para o bom trabalho. Ouçam bem isso aqui, as nossas mãos, elas podem ser usadas para um trabalho diligente. Eclesiastes 9:10. E tudo quanto vieres à tua mão para fazer, fazes conforme a tua mãos diligente. Uma mulher que tem mão diligente, a casa dela não cai. Uma esposa que tem mão jeitosa, até a roupa do marido dela presta. Porque a Bíblia diz em Provérbio 31 que as pessoas louvam o marido dela por causa das mãos dela. Olha para a tua mão e vê se não é mão de preguiça. Olha para a tua mão e vê se não é uma mão parada. Levanta assim tua mão, levanta. Olha assim para ela. Olha para a tua mãozinha. Meu Deus, será? O que essa mão tem feito? É assim. Olha aí para a tua mão. Talvez você diga assim: pastor Osiel, mas o que tem isso? Olha, minhas irmãs, olha para mim aqui. Um gesto de uma mão pode matar. Olhe para cá. Um gesto de uma mão pode. Teve um homem que pegou e botou a mão na bacia de água e lavou e disse o quê? Eu lavo as minhas e façam com ele o que vocês. Jesus morreu. Mãos frouxas, está em Provérbio, a casa cai. Uma mulher que tem diligência com as mãos, você pode analisar, não precisa ela ser rica. Tem casas, irmã Iracema, que a gente entrava naquela época, o chão era batido,
ela tinha um potezinho lá atrás, mas quando você chegava, o copo de alumínio brilhava, porque as mãos eram diligentes. Até a panela de pressão brilhava, porque as mãos eram o quê? Diligentes. Tudo quanto vieres as tuas mãos para fazer, fazes, conforme o quê? A tua força. Aí está falando de mãos diligentes. Mas você também tem as mãos generosas. Olha aí Lucas, capítulo 11, verso 41. Mãos generosas. Coloca aí na tela para as irmãs acompanharem esse texto bíblico. É muito importante. E eu quero que cada irmã entenda aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Essas mãos generosas. Coloca na tela a referência de Lucas, está aí. Antes da esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será mão generosa. A mão generosa é aquela mão que estende para dar. É aquela mão que não é egoísta. É aquela mão que não é materialista. É aquela mão que é aberta. Essa mão generosa, ela é uma mão que está pronta para abençoar. Irmão, é maravilhoso quando a mulher tem as mãos generosas. Mas vocês podem observar que as nossas mãos, elas nunca devem ser usadas para a violência. Olha aí no texto de Mateus 26, 52. Quem disse foi Jesus. Não use as tuas mãos para a violência. Um aperto em um gatilho pode matar uma vida. Uma mão segurando uma faca pode matar uma mensagem passada com esse teu dedinho no celular, falando mal de alguém, pode acabar uma família. Oh, meus irmãos, cuidado com as tuas mãos. A gente cantava quando era criança. Cuidado, mãozinha no que pega. A gente não cantava? Cuidado, mãozinha no que pega. E lá em Mateus capítulo 5:30, Jesus disse assim a Derlê. Ele disse: se a tua mão direita te faz pecar, corta ela. Não é para tu cortar na faca, não. Ele está dando um ensinamento. Ele diz: tire a tua mão daquilo. Que a tua mão nunca seja usada para ligar para alguém, para passar uma mensagem de ódio. Que as tuas mãos nunca sejam usadas para mandar uma mensagem que possa destruir um lar, uma família, um casamento ou um relacionamento. Que as tuas mãos nunca sejam usadas para destruir a imagem de alguém. Levante a sua mão. Aí como canta o Silvan Santos: minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Eita, irmão. De quem são essas mãos? Eita, meus irmãos, é coisa importante. Mão limpa, rapaz. Pessoa olhar para a mão, Senhor, essa mão aqui nunca destruiu a vida de alguém. Essa mão aqui nunca ligou para falar mal de alguém. Essas mãos, elas são tuas, Senhor. São tuas, Senhor. A tua mão é de Deus, é? Eita, só quem tem mãos aí limpas. Mãos limpas. Mãos limpas, né? Oh, aleluia. Eu me lembro que quando eu era criança eu ouvia muito o hino de um cantor antigo, né? Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. As mãos de Jesus. Aí prestem minha atenção, Jesus pode pegar na tua mão, porque a tua mão é limpa. Mão limpa.
levantem mãos limpas. Mas tem outra coisa também, a mão ela serve até para adorar. Às vezes a gente pensa que só a boca é que adora, mãos adoram. Amém? Mãos adoram com palma, batei palma todos os povos. Essa palma não é aquilo que o pessoal, já preguei isso aqui, palma para Jesus não, é uma palma que quando você vê o operar de Deus, a maravilha de Deus, você não aguenta, e abre boca e bate a mão, glorificando a Deus. Oh, aleluia. Coloca aí o Salmo 134, 2. Olha aí, pronto, levantai, o quê? Levanta assim as mãos. Olha lá, levanta, sacode ela aí, sacode. Olha aí, sacode, sacode. Mãos santas adorando a Deus. Agora dá glória com a mão, dá glória com a mão, dá glória com a boca, glorifica com a mão, glorifica com a boca. As tuas mãos não são usadas para fazer macumba. As tuas mãos não são usadas para despacho, para acabar casamento. As tuas mãos são para abençoar. Só quem tem mão para abençoar. Só quem tem. Só quem tem. Só quem tem. Bota essa tua mão na cabeça dessa santa que está ao teu lado e diz: eu estou te abençoando aqui. Diga: eu estou te abençoando. Está abençoada, está abençoada. E se tem poder de Deus, tu está abençoando. Abençoa, abençoa. Abençoa, abençoa, Jesus. Abençoa, abençoa, abençoa. Oh, aleluia. Mãos para glorificar a Deus. Mas vamos lá, irmãos. Vamos ao texto que nós lemos para chegar a esse episódio. Coloque na tela, irmão, coloque o último versículo de Neemias, capítulo 1. O último. Prestem atenção numa coisa que vocês vão analisar aqui. Como é que diz o último versículo do capítulo 1? Só a última parte, só a última partezinha lá embaixo. Vamos lá, irmão, diga aí bem forte. E eu era copeiro do... Muito bem, olhe para cá agora, vamos lá. Quando Neemias foi informado de como estava o povo de Deus, na vergonha, no desprezo, no opróbrio, as muralhas fendidas, derrubadas, portas queimadas, ele, quando ouviu a notícia, ela impactou o emocional de Neemias. E Neemias ficou triste por causa da situação. Então ele se lança numa campanha de jejum e oração, que durou 4 meses. Quanto tempo ele colocou a campanha? 4. Vamos dizer bem forte, para começar a aquecer o culto. Quantos meses? 4 meses. Mas tem uma coisa interessante. A oração e o jejum não tirou a tristeza de Neemias. Entenderam agora? Ele estava orando e sentindo uma tristeza por causa do povo de Deus. E ele mesmo em oração e em jejum, ela não tirou a tristeza dele. E ele era um funcionário do rei persa, Artaxerxes. Ele era funcionário desse rei. E pelo costume persa, ninguém poderia se apresentar diante do rei como triste. Ninguém poderia se apresentar diante dele triste. E esse homem com a sua tristeza, agora olha o mais interessante aqui. Deus trabalha de todas as... Por que o rei se voltou para Neemias? Por que o rei se voltou com atenção para Neemias? Por causa do quê? Hein? Oi? Da tristeza do semblante que ele estava. Da tristeza. Se ele tivesse com os dentes todo tempo lá, o rei ia perguntar alguma coisa para ele. Só que ele sempre era alegre, a alegria dele contagiava o rei.
A alegria dele não era de um corte bobo lá da corte. A alegria dele era uma alegria que o rei se sentia bem com ela. E aí o que acontece? O rei faz uma pergunta. Duas coisas colocaria Neemias em risco de morte. Está triste na presença do rei. Outro, fazer um pedido sem o rei autorizar. Nesse momento, o rei olha para ele e diz: o que tu tens que teu semblante anda triste? Ele disse: eu não posso estar alegre quando a cidade e os sepulcros de meu pai estão acabados. O meu povo e Israel está vulnerável. Está na vergonha, porque sem muralha, toda hora tinha ataques do inimigo. Aí o rei diz assim para ele, olha como é interessante, olhe para cá. Quem estava falando com o rei? Quem era que estava falando com o rei? Não, lá do versículo 1, agora não vamos falar só no Neemias. Quem era que estava falando com o rei? O copeiro, ouçam bem isso. Quem estava falando com o rei não era apenas um Neemias, era um copeiro. E quando ele estava falando, quando ele falou da situação, e o rei gostava dele, o rei disse assim: e o que é que tu queres que eu faça? Ele já vinha com quanto tempo de oração? Coloca aí o verso 4, olha aí. Olha o que o rei pergunta. Então me disse o rei: o que tu me pedes agora? Foi assim na lata, foi na hora. O que tu queres que eu faça? Só que ele já vinha com quantos meses de oração? Tem momento que no público tu não precisa estar com oração de fariseu. Tem irmão que num culto desse a gente dá um microfone para ele orar. Ele ora pelo Brasil, pela África, ele ora por todo mundo, ele demora quase 1 hora. Não, oração em público é oração curta. Oração curta só tem poder quando você já tirou horas e horas lá no teu quarto com o Senhor Deus Todo-Poderoso. 4 meses de oração. Quando o rei disse assim: o que tu queres que eu faça agora? Ele já tinha uma campanha, 4 meses de oração. Ele só disse assim, com ele mesmo: e agora, Senhor? O que eu digo? Deus colocou no coração dele: diga que você quer ir. Agora ouçam bem, ele olha para o rei e diz: majestade, eu quero ir reconstruir a cidade dos meus pais. Esse pedido, ele era perigoso. Por quê? Ouçam bem, irmãos, é aqui que você vai entender a questão para chegar aqui nas mãos. Mas você tem que passar por todo esse processo. Por que esse pedido era perigoso? Porque um outro rei anterior já havia baixado um decreto que não era para construir cidade nenhuma lá. Coloca aí Esdras 4, 21, depois do 23. Olha o que diz a palavra do Senhor, para os irmãos entenderem. Já tinha um decreto, agora pois, dai ordem para impedires aqueles homens, a fim de que não se edifique aquela cidade. Irmãos, diga comigo, quem ora? Diga comigo bem forte, quem ora? Diga comigo bem forte, quem ora? Entra numa dimensão que vai quebrando coisas que você não imagina. O que tem de crente hoje aí, e até de líderes dizendo, até coloca na internet, eu já vi aqui nesse WhatsApp: se preparem, vai vir uma perseguição aí contra os crentes. Eu vou dizer uma coisa aqui nesta noite: não tem perseguição e homem que consiga vencer quem vive de joelho no chão. Vocês sabem por que tem muitos líderes com medo? E até irmã com medo, é porque não ora mais.
está dependendo de uma palavra do deputado, está dependendo de uma palavra do governador. Neemias só passou 4 meses orando, e quando o rei disse: o que é que tu queres? Ele disse: eu quero construir a cidade do povo de Deus. Oh, aleluia. Mas Neemias, quem era Neemias para fazer um pedido desse? Se fosse hoje, aí o pastor presidente chama uma comissão, aí chama um bocado de advogados, chama os deputados, chama todo mundo e diz: olha, nós queremos que você faça isso, e fale isso, e faça isso, e faça isso. Meus irmãos, Deus tem o poder de mover até um coração de um ímpio para ele fazer o bem em favor do seu povo, sim ou não? Está lá em Provérbios 21, ele move o coração do rei. Pronto, agora, ele disse assim: eu quero ir construir. Só que já tinha esse decreto que era contrário. Um rei havia decretado que ninguém poderia levantar a cidade. Coloca o 23, olha aí, desse mesmo capítulo, o 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram a eles a Jerusalém, aos judeus, e impediram a força e com violência. Então note que aqui essa oração ela vai quebrar essas coisas. Só que Neemias, sem perceber, ele se coloca em oração. Veja o que a oração faz. A Bíblia diz nesse capítulo aqui, que ele foi colocar vinho para o rei. Era um encontro particular, porque só está o rei e a rainha também estava do lado do rei. Ou seja, alguns historiadores dizem que a rainha, ela gostava muito de Neemias e da fé dele. Então ela influenciava o rei a fazer algo pelos judeus. Mas seja lá como for, era Deus trabalhando em favor do seu povo. Aí, irmãos, observem bem. Quando Neemias olha, o rei diz assim: o que é que tu queres? Ele diz: eu quero ir construir a cidade dos meus. Primeiro, a oração que quebrou um cenário político que era impossível para Neemias. Ou seja, reverteu, tirou uma autoridade, um decreto do rei, e aí o rei baixou outra forma e disse assim: tu pode agora reconstruir a cidade. Mas não para por aí, diga comigo bem forte, a oração tem dimensões que eu não vou compreender. Quando ele terminou de dizer: você pode ir reconstruir, quebrou o poder de um decreto real, da política, foi destruído. Só que agora, o Neemias, já na autoridade da oração, ele diz: eu quero que o Senhor me dê uma carta para que eu possa passar pelos reis, pelos governadores, porque eu só sou um copeiro do rei. Olha como isso é lindo, gente. Eu só sou um copeiro do rei, e eu quero passar lá. E como é que eu faço para passar lá? Aí ele diz: primeiro, eu vou te dar uma carta, e agora eu vou te colocar como governador. Versículo 14 de Neemias, coloque aí na tela. Olha o que a oração vai quebrando. Ele era um simples copeiro, tinha um decreto real que proibia a construção da cidade. Então diz assim: olha, também desde o dia em que me mandou que eu fosse o quê? Vamos lá, digam aí vocês, vai lá. Também desde o dia que que eu fosse o quê? Tem irmão que fica aqui na igreja: pastor, me bote como vereador, me bote como governo. Meu filho, só tem um caminho bom para ti. Se coloque 4 meses de oração e fala com o papai do céu que ele toca em coração de rei.
Primeiro, tirou um decreto que proibia a construção. Agora, pela oração, eu pergunto aqui aos senhores: Neemias pediu para ser governador? Fale bem alto aí. Pediu para ser governador? Ele pediu para ser um representante do rei? Mas sem ele pedir, apenas orando. Irmão, o grande problema é que a gente fala em oração, até mesmo as mulheres. A gente fala em oração, fala em oração. Aí a gente, na hora que tem um probleminha, a gente se assusta. A gente vai brigar, a gente vai lutar. Quem ora, meu irmão e minha irmã, pode esperar que até aquilo que você não imagina, nem pediu na oração, Deus vai fazer muito mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Neemias só pediu para ir construir, derrubou um decreto. Neemias só pediu para construir. Agora o rei estava colocando ele como quê? Mas ele não era só copeiro. Ele era só copeiro. Mas agora, depois que ele passa, a Bíblia diz que até um decreto para ter a liberdade para ceder madeira para a construção, ele recebeu. Então, digam comigo bem forte: um copeiro, vamos lá, um copeiro conseguiu reverter um decreto político, virou governador em um momento só, recebeu a carta para passar no meio dos grandes. Quem era só copeiro, agora ia passar no meio dos grandes governadores. Quem é esse daí? Esse aí é Neemias. Mas ele não era copeiro, mas o rei, da noite para o dia, autorizou que ele fosse governador. E ele recebeu uma carta legal. Olhe para cá, nunca entre em algo se não for pela legalidade. Não entre. Não entra que tu se quebra tadinha. Tem irmã que diz: eu queria esse lugar aí. Mas se Deus não te der a carta, se Deus não te fizer a pessoa para aquele momento, não entre nessa não. Eita, mas eu queria ser dirigente do circo de oração. Não entra se Deus não te chamar. Eita, mas eu queria estar na frente desse cargo. Olhe para cá, dobre teu joelho e fique em oração. Qualquer momento o rei te pergunta e ele te chama. Ele é quem vai te dar a carta. Quem glorifica a Deus. E olhe para cá, e quando tu receber a carta, tu não vai se importar com quem tem cara feia, com quem é pequeno, com quem é grande, com quem tem dinheiro, com quem já tem muitos anos. Porque quando tu não tem a legalidade, tu fica com medo até da tua sombra. Mas quando é Deus que te coloca, eita glória, tu passa no meio dos grandões. Aí os grandão ficam só dizendo: mas não era só um copeiro, era só um copeiro, mas o que a gente vai fazer? O rei deu para ele o título de governar. Agora imagine, irmão, um simples copeiro virou governador, quebrou um decreto, reverteu uma política, recebeu carta para passar perante todos os reis e ainda recebeu uma escolta militar, porque ele era governador. E naquela época, para cumprir a política da época, tinha que ser escoltado o governador. Agora imagine um copeirozinho virar governador e aí cercado só de escolta, de policial enviado pelo rei. Irmãos, quando Neemias chegou em casa, olhe para cá, olha agora que tu vai entender o mistério. Quando Neemias chegou em casa, depois disso, ele olhou para aquela situação todinha, verso 8, e disse: a boa... o senhor já pegou o mistério aí. O quê? A boa mão do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pastor Israel, olhe para cá, ele não fez força para ser governador, ele não quebrou cadeira de ninguém, ele não empurrou ninguém, ele não ficou na fila, me bota, ele não era doido por cargo de nada, ele só foi orar e de um simples pedido pela oração, descarregou bênção, 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 bênção. Aí quando ele chega na casa dele,
Ele diz: meu Deus, obrigado, porque a tua boa... Eita, irmã, se a mãozona de Deus for colocada na tua cabeça, não tem ninguém que impeça o agir de Deus na tua vida. Não tem pastor Ziel, não tem pistolão, não tem grandão. Tem irmão que disse: o pastor me impediu. É porque Deus não quis que tu fosse. Porque quando a boa mão de Deus está sobre a tua cabeça, aí tu passa. E todos que são grandes, governadores, reconhecidos, poderosos, tem que olhar e disse: a boa mão de Deus está sobre ele. Então a primeira coisa que eu coloco aqui é que a mão de Deus estava unida para abençoar um homem, para abençoar o povo. É a primeira coisa. A mão de Deus sobre nós. Irmão, a mão de Deus, coloca bem aí Êxodo 6 primeiro. Eu vou só mostrar o que é a mãozinha de Deus, só para tu entender o mistério. Olha aí. Então disse o Senhor a Moisés: agora tu vai ver o que eu vou fazer a Faraó. Grita comigo: só a mão de Deus. Vamos lá, só a mão de Deus. Porque por uma mão o quê? Pronto, o faraó era grandão, tinha exército, o faraó tinha cavalos, o faraó tinha tudo. Mas olha o que Deus diz: a minha mão poderosa, eu vou fazer estrondo no Egito, e faraó vai deixar meu povo sair, porque a minha mão poderosa vai estar sobre Israel. Então, não, olha para mim aqui, irmã. Não faça farofa, não. Não faça zoada, não. Só ore. Ei, irmã, eu tenho tanta vontade de ser grande. O que eu faço? Pare com isso. Eu quero explodir na internet. Cuidado. Cuidado. Olhe para mim aqui. Você só precisa de uma coisa para dar tudo certinho na tua vida: a boa mão de Deus. A boa mão de Deus. E aí, meus irmãos, depois que ele diz tudo isso, depois que ele fala tudo isso, coloca aí Deuteronômio, só para os irmãos terem uma ideia, capítulo 4, verso 34. Olha aí, a boa mão de Deus, olha aí, ó. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, sinais, com milagres, e com peleja, e com mão. Irmão, quando tu és escolhido por Deus, é Ele quem te protege. Não se preocupe com nada e nem com ninguém. Pastor Zé, mas é porque fulano está olhando para mim com uma cara tão feia. Deixa ele olhar, deixa ele fazer careta, deixa ele fazer munganga. Se a mão de Deus está sobre ti, pode inventar o que quiserem. Quem te tirou foi Deus, quem te trouxe para cá foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem te ergueu foi Deus, quem te sustenta é Deus. A boa mão de Deus. A mão de Deus estava agindo. É a primeira mão que você vai ver aqui nesse texto. A mão de Deus agindo. Agora vamos lá. Depois que ele recebe tudo, que ele vira governador, aí ele vai para a terra. Quando ele chega em Jerusalém, se você analisar o texto lá, ele ficou 3 dias. Depois ele pegou o animal e foi dar uma voltinha na cidade. E ele viu a miséria, ele viu a desgraça, ele viu a destruição. Ele viu tudo que não prestava. Quando ele viu tudo aquilo ali, passando por cada portão, entrando, ele entrou e depois fez um contorno na cidade, voltou, saiu do animal e desceu. A Bíblia diz que ele fez isso sozinho. Por que ele fez sozinho? Porque ele sabia que no meio de tudo aquilo ali, tinha os invejosos, tinha um povo fraco, tinha um povo sem esperança e que não estava animado para nada. Para nada, para nada, para nada. Então depois que ele viu toda a miséria, depois que ele olhou todo aquele cenário, aí ele chamou, olha aí no verso 17, ele chamou os representantes, no verso 16, ele chamou os nobres, ele chamou os judeus, ele chamou os magistrados, ele chamou todos que estavam lá. Aí ele foi contar a situação. Olha, preste bem atenção.
Olhe para mim aqui. Primeiro ele disse na casa dele: a boa mão de Deus foi sobre mim. Só que quando ele chegou lá em Jerusalém, ele nunca contou nada do que o rei havia feito por ele. Ele chegou lá, ele não mostrou logo a carta, ele não mostrou que o rei tinha favorecido. Ele chegou como um simples judeu. Ele chegou como um simples judeu. É isso que eu quero falar para vocês. Nunca ande fobando quando Deus te abençoar. Contar bênção é uma coisa, fobar e se amostrar é outra. Não é assim? Tem irmão que gosta de se amostrar. Ele até quer contar bênção diminuindo o outro, dizendo: só eu tenho, bichinho, e tu não ganha nada. Não é assim? Tem deles que querem falar isso só para dizer: a minha comunhão com o papai lá em cima é grande. É por isso que eu vivo nadando na bênção. Faça isso não. Contar as bênçãos de Deus, as maravilhas do Senhor, deve ser no espírito de humildade e de gratidão. Nunca ande fobando. Neemias não fobou nada. Ele recebeu a legalidade, ele olhou a desgraça, a miséria, e depois que ele olhou, ele chamou todos e disse assim: eu estou vendo, olhe para cá, olha como é um homem de Deus. Coloca o 17, está aí o 17? Coloca o 17. Olha o que ele disse: bem vedes vós a mi... Vamos lá. A miséria o quê? Vamos, diga bem forte, a miséria aqui o quê? Mas eu pergunto, o Neemias estava em miséria? Ele era o quê agora? Vamos lá, diga bem forte, abre a boca, irmão. Quem está no culto, ele era o quê agora? Ele tinha legalidade? Ele tinha autoridade? Ele tinha poder? Ele era grande ou não era? Mas por que que ele disse que estava na miséria? Esse tema ali bonito aí que a minha esposa colocou: mãos unidas para fazer o... Às vezes tem irmã aqui, escuta o que eu vou dizer agora, que a irmã não se sente animada de trabalhar com ela, de estender as mãos com ela, porque ela é fobando o tempo todo na frente do trabalho. Ninguém aqui faz melhor do que eu. Eu quero dizer que se não me botarem, a irmã fulana de tal não é crente. Ela quer cantar nesse vocal aqui, mas ela não está em santidade. E quem é tu para falar isso? Se Deus pegou um copeiro da noite para o dia e fez governador, faz teu trabalho, rapaz. Pastor Zé, sem irmã, é porque o senhor quer colocar a irmã fulana de tal para trabalhar? Eu disse: estou de plano. Pastor, não bote ela não, ela é assim, é assim, é assim, é assim. Eu pergunto, essa irmã vai se unir a nós? Não, diga bem forte, ela vai se unir a nós? Pastor, o senhor vai colocar o fulano de tal, mas ele já teve tanto erro, há 30 anos atrás, ele fez isso aqui. Ele vai se sentir bem conosco? Ele vai unir as mãos? Olhe para cá, o povo só une as mãos quando você que é líder se une com eles. Se você ficar, não é assim? Até você, eu sou o seguinte, olha, se você é doutor, se você é pregador, se você é profeta, se você é do manto, como eles dizem aí, não fique dizendo: olha, esse dali é o pastor fulano, ele é seco. Não, se tu está no manto, chama ele também. Pastor, venha para cá, vamos entrar aqui na glória de Deus. Não é assim? Mãos vamos lá, mãos Pronto, se a irmã você chega, aí você vê todo mundo alegre, tem uma que está lá pelo cantinho, aí ela fica lá tristezinha, aí pronto. Aí você já tem irmão, já que já é tão espiritual, que ele diz: aquela lá está isolada, ela está seca, ela é vazia, ela não tem a glória. Às vezes é como Eli, está olhando para a Ana, chamando ela de embriagada, mas a Ana está doente. Tem tanta gente aqui, irmão, que talvez não está nem glorificando, não é porque não queira.
É porque tem tanto problema e tanta luta que está lhe abatendo, que eu não sei o que é e você não sabe. Nós temos que ter cuidado, irmão. A Bíblia diz que quando, ouçam bem, a Bíblia diz que quando a mulher chegou, está isso claramente lá em 2 Reis 4, quando ela chegou perante o Eliseu, você pode ler o 4, você vai ver isso. Ela chegou perante o Eliseu, a bichinha caiu, ela se jogou nos pés de Eliseu. Aí ela chorou, e chorou. Aí o Geazi foi tirar ele, deixa ela aí, deixa ela chorar. Deixa ela chorar. A alma dela está num problema e o Senhor não me revelou. Deixa ela se acabar de chorar. Sabe o que eu quero dizer aqui? Olhem para cá. Enquanto você não se unir com o seu irmão, comigo, com a irmã, as mãos unidas, a obra não vai marchar como deveria. Vocês entenderam agora? Se o irmão é mais animado do que tu, então você que, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz, coloca aí meu filho, Gálatas 6 primeiro. Eu vou te mostrar o que é um crente espiritual de verdade. Coloca aí. Olha, está aí. Mas se um irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o quê? O que tu tem que fazer com esse irmãozinho que está acabado, que está na ofensa? O que é? Encaminhar o tal com espírito de quê? E por que que às vezes você tem um espírito espiritual de arrogância? Eu sabia que tu ia cair, irmão. Eu sabia, Deus já tinha me revelado, não é assim que ele diz? Deus já tinha me dito, eu não tinha dito o mistério ainda, mas Deus já havia falado que tu ia fracassar. É espírito do diabo. Porque Neemias, ele não olhou para a multidão e disse assim, vocês estão acabados. Ele olhou e disse, nós estamos acabados. Irmão, quando tu se junta com o povo, aí o povo olha para ti e diz assim, rapaz, ele aí é do nosso naipe, não é assim? É da nossa panela. Rapaz, eu gostei dele, eu gostei da irmã aí. Rapaz, é do meu jeitinho. Aí as mãos vão ficar o quê? Quando ele disse isso, olha, ele diz, nós estamos em pecado, nós estamos destruídos. Agora observem bem uma coisa, ouçam o que eu vou dizer aqui. Aí ele diz, vamos reedificar a muralha. Irmãos, agora vem o 18. Depois que eles estavam lá, as portas trancadas, olha aí o 18, ele disse, meus irmãos, sabe por que eu estou dizendo aqui? Olha para cá, olha o que ele diz, eu estou dizendo tudo isso, porque eu orei 4 meses, e depois que eu orei, eu fiz um pedido para o rei, eu não sou nada, vocês sabem que eu estou aqui, mas o rei me foi favor, olha lá, tudo que o rei estava fazendo, olha o que ele diz, a mão do meu Deus, ela me foi favorável. O rei me deu palavras boas. Irmãos, agora ele diz, levantemos e olha para cá. Tu tens que ver quando Deus está se tornando favorável para ti. Às vezes você diz assim, eu orei tanto, eu entrei nessa batalha, eu sofri derrota. Por que Deus? É porque você apenas orou e não esperou Deus favorecer você com sinais. É muito importante isso, irmãos. Agora, Neemias, ele vai encorajar tudo que Deus deu para ele vai encorajar as mãos dos outros. Olha aí, encorajar as mãos dos outros. Olha para mim aqui agora. Como é que tu pode encorajar a mão da tua irmã? A mãozinha dela está fraca, ela não tem mais ânimo, ela está desanimada. Primeiro você vê, a mão de Deus nos fortalece. Mas agora era a mão de Deus fortalecendo alguém para alguém fortalecer os outros. Você não é fortalecido na fé só para você viver sozinho fortalecido. Você é fortalecido na fé para unir a mão com o outro. É assim, eita, é você. Irmão, pega bem aqui na minha mão. Irmão, eu estou caindo, não levante, rapaz.
Deus é contigo. Ô irmão, minha vida está se acabando. Tá não, Deus é contigo. Ô irmão, meu casamento vai se acabar. Não, não vai não. Nós vamos orar. Eu estou do teu lado, irmã. Olha, eu estou do teu lado. Aí pronto, aí ela começa a abraçar a outra. E também abraça o outro. Não, irmão, fique tranquilo, rapaz. Eu estou contigo. Neemias disse assim: o Senhor me abençoou. O rei me foi favorável. Sabe por quê? Deus me foi favorável, a palavra do rei me foi favorável. Irmãos, olha o Neemias, Deus está abrindo portas, Deus está dando sinais. Vamos levantar, vamos edificar. Aí olha, agora, olha lá, dá para tu marcar aí? Só essa parte aí. Observem bem, ele está sempre dizendo no plural: levantemos e edifiquemos. Ele não mandou, ouçam bem, olhe para cá, irmãs. Ele não mandou ninguém unir as mãos. Ele não mandou. Ele não mandou ninguém dar as mãos. Ele só contou tudo o que Deus havia feito. E ele disse assim, olha ali o verso 18. E esforçaram as suas mãos para o quê? Sabe por quê que o povo mesmo esforçou a mão? Porque Neemias não fobou, Neemias não se colocou superior, Neemias não chegou lá dizendo que agora ele era o bambambam. Neemias não chegou dizendo: olha aí, vocês estão em pecado e eu em oração, Deus me exalta. A igreja está cheia de crentes fobistas. E sabe por que eu não fobo, irmão? Porque é o seguinte: tem um irmãozinho que está bem ali, é crente, é humilde, é sincero. Às vezes ele não recebeu a bênção, não é porque ele não seja abençoado, não. É porque Deus tem outro plano na vida dele. E eu tenho que compreender isso. E você também precisa compreender isso. Olhe para cá, se a igreja no seu geral e todo mundo deixasse esse espírito de arrogância, de pensar que sabe bem, e todo mundo tivesse o mesmo ideal, cada um sem que ninguém mandasse, ia se esforçar as mãos para fazer o bem. Agora olhe para cá, mãos para os bem. Olhe de novo aí para a tua mão, olhe bem para ela aí. Não é cigano não, tu não é cigano. Mas olhe bem para as tuas mãos. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Olhe para mim aqui agora. Quem de vocês aqui, alguém está no topo, alguém está levantado, porque você estendeu a mão? Quem das irmãs que estão aqui no púlpito, lá na sua área, lá na igreja, quem você olha no seu púlpito, lá na cadeira, e olha e diga assim: aquela irmã, mas com um espírito de gratidão, ela estava na lama e hoje ela é dirigente, porque você estendeu as mãos para ela. Teve um rapaz que quando eu comecei a pregar, eu não sabia nem fazer um sermão. E ele disse assim: eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar como é que se faz um sermão. E lá no cantinho da igreja, no Lago Açu, ele esboçava o sermãozinho para mim e me dava aula de homilética. Um dia desse eu fui pregar num lugar, eu vi ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu fui atrás dele. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, olhe para cá. O que as tuas mãos já fizeram? Irmão, nós somos tão egoístas e temos medo de perder a nossa posição, de dizer assim: eu não vou ajudar ela porque amanhã ela pode estar grande e eu não vou subir para lugar nenhum. Olhe para cá, o que é teu é teu. O rei, quando ele te der a posição, é tua. Agora estenda as tuas mãos para ajudar alguém. Olha, teve um povo na Bíblia, coloca aí na tela, meu irmão, só para os irmãos acompanharem. Olha aí, 2 Samuel 2,7. Teve um povo na Bíblia que foi fazer um homem ser rei. Eles pegaram as mãos, olha aí: esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto. Mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Vocês vão ver que o povo de Judá,
o povo de Israel, eles vão se unirem e os líderes vão levantar as mãos e vão colocar Davi no trono. Quem tuas mãos já ajudou subir? Quem? Mas eu não estou falando só de coisa espiritual. Quem aqui já um dia, você chegar, irmão, isso aqui é pesado, você chegar com seu, rapaz, eu vim atrás aqui do emprego, aí a pessoa diz assim, olha, você tem currículo? Aí você diz, não, eu não estudei não, eu sou um trabalhador voluntário, eu sou de experiência, eu sou da prática. Aí ele diz, não, eu só preciso de uma pessoa que tenha currículo, que faça isso, que faça isso, que faça isso e que faça isso. Enquanto ele começa a dizer e descrever aquela pessoa, tu já sabe que o teu irmão vizinho lá, que está desempregado, tem todas aquelas qualidades que ele está dizendo. O salário é bom, é grande. Tu tem coragem de abrir a boca e dizer, o meu vizinho, ei, irmão, é difícil. Irmão, lá em casa, lá pertinho de casa, tem um rapaz que se encaixa perfeitamente nisso aqui. Será que tu tem essa coragem? É muito bom quando a gente chega aqui e canta, e vocês também glorificam. A mensagem hoje é essa daqui que eu vou dar para vocês. Deus vai te exaltar, Deus vai te exaltar. Aí tu fica logo feliz, né? Assim. Mas quem já chegou aqui e diz, olha, Deus não vai exaltar você não, você vai ajudar a exaltar o outro. Quem de nós faz isso? Nenhum. A Bíblia mostra, olha isso aqui, irmão. Cada um, a igreja hoje, ela está vivendo como aquele paralítico no tanque de Ibé. Pronto, o rapaz estava lá. E na hora que tinha, ainda que seja, observem bem, que a água era movimentada, aí ele era aleijado, não podia ser, e tinha mais concorrente. Aí pronto, teve um dia que na hora, já está o movimento lá, ele nem levantava mais. Aí Jesus chegou, bom dia, bom dia. Tu quer ser curado? Eles nem venha com essa. Ninguém me bota no tanque. Não foi assim, irmão? Ninguém me bota no... Quem você já botou no tanque? Quem você já fez isso? É forte. É muito fácil. Se eu estivesse aqui agora dizendo isso, vocês tudo estavam chorando. Vai ter um rebuliço aqui esta noite. O Senhor vai te exaltar. Vai soprar teu nome. Aí tu estava aí, aleluia, glória a Deus. Mas tu soprar o nome do outro. Sopra o nome do outro, sopra. Eita glória. Mãos unidas. Pegue na mão dessa santa aí que está ao teu lado e diga, minha santa, eu vou me unir contigo, a minha mão na tua, a tua mão na minha, e nós vamos levantar uma outra. Eita. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quem glorifica a Deus? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu pergunto aqui à igreja, tem gente que ajuda o outro a subir ou não tem? Ele tem mãos unidas. Eu vou te mostrar. 1 Samuel, coloca aí na tela, depois tu volta aí. 1 Samuel 16, verso 18. Observem bem. Começa pelo 17. Começa pelo 17. O Saul estava numa doença velha. Deus já tinha rejeitado ele. Então disse Saul, rapaz, eu estou aqui, mas de vez em quando tem um negócio velho, um espírito velho em mim, que me joga no chão e eu fico louco. Buscai-me um homem que saiba tocar. Por favor, olha aqui. Era para ir para onde? Para o palácio. Buscai um homem que saiba tocar e trazei-me aqui. Aí o Abner, comandante, ele disse, eu não sei quem é, majestade. Olha o 18, olha o 18. Então respondeu um dos, nem os irmãos de Davi ungiram as mãos
uniram as mãos para levar o irmão. Porque os que estão dentro de casa nunca veem os talentos que tem em casa. E tem outros que conseguem ver o talento, mas não admite. Ela faz bolo bom e aquela empresa está precisando de uma boboleira, mas eu não digo o nome dela. Ela vai ficar na miséria como eu. É mão desgraçada. Não é assim? Um dos rapazes que estava lá ouviu. Aí ele disse: olha, majestade, eis que tem um rapazinho lá perto de casa, filho de Jessé, o belemita. Ele toca bem demais. O homem é valente, ele é acostumado a matar leão, urso. Ele é vigoroso, é homem de... E ele tem prudência na palavra, e tem mais, é de boa presença, e o Senhor é. Aí o rei diz: traga o rapaz aqui para o palácio. Quem as tuas mãos já ajudaram alguém subir? Às vezes um professor, ele olha para um aluno e diz: meu Deus, eu não acredito que esse aí é o meu aluno. Ele fique alegre. Um dia desse eu estava em Coroatá, e aí eu vi numa padaria, chegou, eu ainda morava lá, me parece que esse homem era juiz, e ele chegou, e aí disse assim: bênção, mãe. Aí deu a bênção para a dona da padaria, e beijava ela, e aí ela perguntava: e como é que tu tá, rapaz? E como é que tu tá? E me diz aí, me conta. Aí quando ele saiu, eu disse: esse aí quem é, dona? Ela disse: aí, pastor, é um juiz, é porque eu fui professor dele. E sempre eu ajudava ele. Ele às vezes não entendia bem, eu ajudava. Por isso que todas as vezes que ele vem aqui é desse jeito aí comigo. Quem em tuas mãos já ajudou a subir? E eu ainda vou te dizer mais, até para ressuscitar crente, é bom primeiro dar uma analisadazinha se é bom a gente orar para ele subir. Vocês sabiam dessa? É porque tem irmão que diz: eu quero que Jesus me dê poder para ressuscitar. Não, tem gente que é bom ficar morto. Tem pessoas aqui que Deus nunca vai levantar elas, porque nunca está unida para fazer a outra crescer. Olhe para mim aqui, que eu estou sendo usado de Deus para dizer para ti aqui esta noite: faça o bem a todos sem inveja, sem ódio, sem maldade, com unidade, que Deus vai te exaltar na terra. Oh, glória! Quer ver? Coloca aí, meu filho, na tela, Atos 9:36. Vamos analisar. Olha aí o que a palavra de Deus vai dizer para nós. E havia em Jope uma discípula chamada, como era o nome dela? Que traduzido quer dizer? Ela estava cheia de quê? Vamos lá, ela estava cheia de quê? E o que mais? Ela morreu. Olha o que esses crentes fizeram. Irmão, foi um chororô tremendo. Ela morreu e botaram num quarto. E disseram assim: Pedro está bem aqui próximo. Vamos buscar ele para ressuscitar ela. Agora, que tipo de mulher Pedro vai ressuscitar? Se fosse uma linguaruda, os irmãos iam mandar buscar? Vamos lá, me ajude a pregar. Se fosse uma linguaruda, ia mandar buscar? Se fosse uma antipática, ia mandar buscar? A mulher velha que na hora que senta aí perto de você, não abre a boca, não glorifica, tu quer que ela ressuscite? Não, deixa ela lá, deixa ela lá. Chamaram Pedro, e quando chamaram Pedro, antes de Pedro subir para o quarto, elas olharam para Pedro e disseram: irmão Pedro, olha para cá, olha, irmão Pedro, ela precisa ressuscitar. Essas roupas que nós estamos vestidos, as mãos delas, ou dela, deram essa roupa, costuraram essa roupa. Todas as viúvas
essa mulher cuidava. Irmão, e contaram, tá aí, olha, e contaram tanta bênção dela, tanta bênção. Tem irmã aqui que ninguém conta nada de bom dela. É ruim. Ela é ruim. Pronto, às vezes a gente chega 12 horas na casa. Oi, irmã, como é que tá? Tá bom. Irmã, tô numa fome. É, irmão, nós já almoçamos. Não é assim. Se o irmão tiver chegado mais cedo, mas eu não vou preparar nada agora. É irmão que não contribui. Vê o vizinho dela precisando de uma ajuda. Aí às vezes é até o carro. Aí uma pessoa gritando. Aí o marido diz assim: minha filha, a irmã está aguentando ali gritando. Nós temos um carro aqui, vamos levar no hospital. Não, manda ela ligar para o SAMU. É assim ou não é? E vocês sabem que eu estou falando, e tu está bem aí, tu está sabendo. Olhe para cá. Quando elas contaram tudo para Pedro, o que é que ela fazia? Pedro disse: fiquem aqui. Entrou no quarto, orou por ela, ela ressuscitou, e o nome de Jesus foi glorificado. Eita, glória a Deus. Levanta a tua mãozinha aí. Eita. Minhas mãos não são mais minhas. Quem essas tuas mãos, olhe para cá, quem essas tuas mãos já levantou alguém, já ensinou alguém, já colocou alguém de pé? Eu vou finalizar agora com essa. Vamos falar sobre mãos unidas contra nós. Então aqui tem três pontos. A mão unida de Deus para favorecer um homem favorecido com a mão de Deus para favorecer o outro, e mãos diabólicas. Pastor Ziel, o que é isso? É mão diabólica. Vamos lá. Mão diabólica, verso 19. Anda do irmão colocar aí na tela o verso 19. Coloca o 10 do 2 de Neemias. 10, 2. E eu vou finalizar com isso aqui. É para vocês ir para casa olhando para a mãozinha de vocês. Meu Deus do céu. De madrugada meu marido estava dormindo, eu passei mensagem para um caboclo velho. E o bichinho velho dormindo e tu na maldade. Irmãos, olha, eu tenho um conselho de Deus aqui. Irmãs, olhe para mim aqui. Se o teu marido, vocês não estão vivendo bem, chame o pastor. Mas não fique traindo o seu marido com mensagens escondidas no celular. Faça isso não, irmã. Faça isso não. Já vi pessoas falando comigo sobre esse assunto, doído, acabado, destruído. Dia desse eu falei com um. Ele disse: pastor, eu descobri que minha esposa estava passando mensagem para outra pessoa no celular. Depois ela foi embora. Eu disse: foi mesmo, irmão, foi. Mas aí passou um ano, eu me recuperei. Casei de novo. Eu disse: amém, glória a Deus. Rapaz, foi, né? Foi. De madrugada eu fui no banheiro e ela estava passando mensagem. Eu disse: a outra? Eu disse: a outra. Eu disse: irmão, não me diga isso. Pois é. Pastor. Eu disse: rapaz, era. E aí ela foi embora com outro homem. Eu disse: irmão, rapaz, pois é. E eu disse: e agora? Eu disse: agora eu não quero mulher. Vou dar um tempo. E aí é uma boa pessoa, um bom rapaz. Não use tuas mãos para o mal. Não use a tua mão para o pecado. Mãos maldosas. Vamos ver mãos maldosas aí, vai lá. Olha o verso 10. O que ouvindo Sambalate, o Horonito, Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse. Olha aí, irmãos. Olha a desgraça, pastor Israel. Digam vocês aí. A pregadora, a irmã Cláudia, né? Irmã Cláudia. Isso aqui é pregadora, irmã, do evangelho. Quem conhece ela?
Olha, a irmã Cláudia, ela já pregou aqui, não é bem? Já pregou aqui. Irmã Cláudia, observem bem que quando ele veio com o propósito de fazer o bem, eles ficaram achando ruim. Não foi assim? Porque o Neemias veio com um projeto bom. Tem crente, tem auxiliar, que quando ele sabe que a gente quer fazer o bem para outra pessoa, que ele sabe que aquela pessoa tem talento, ele fica cheio de demônio. Tem ou não tem isso? Tem. Tem irmã que na reunião, as irmãs dizem assim: olha, irmã, vamos colocar a irmã fulana de tal para o trabalho. Todo mundo, ela sabe que todo mundo gosta dela, mas de repente ela se levanta do nada. Eu não aceito ela, irmã. Mas, irmão, o que é que ela tem? Eu não sei, mas eu não aceito. Por que você não bota a fulana? Aí ela indica a mais fraca. Porque ela não quer colocar aquela que tem talento. Olha para cá, tem um hino aí que os cantores cantam: o que é teu é teu. Ninguém toma o que é teu, o que Deus te dá é teu, fica na tua. Diga aí para a tua irmã que está ao teu lado: fica na tua, que o que é teu, Deus já te deu. Não queira o que é meu. Mas aqui não tem espírito de inveja. Nós vamos estar com as mãos unidas para o bem. Oh, glória. Vamos lá. Esses homens, irmãos, eles ficaram com tanta raiva, agora o verso 10, o verso 19, que eles zombavam de Neemias. Agora olhe para cá, olha a postura de quem tem Deus na vida. Ele olhou para ele, ou para eles, e disse assim: Tobias, Gesem, Sambalate, o Senhor é o quê? Eita glória! O Senhor é quem nos fará. Eu não estou me importando se tu está com raiva de mim. Eu não estou me importando se tu não gosta que eu estou fazendo bem. Eu não estou me importando se tu fala de mim. Eu não estou me importando das tuas tramas. O Senhor é quem me fará prosperar. Levante a sua mão e diga comigo: o Senhor é quem nos fará prosperar. Só que tem mãos maléficas. Capítulo 6. Olha o que é. Eles não conseguiram parar o trabalho, parar Neemias. Mandaram 5 vezes dizendo: Neemias, estão tramando contra ti. Mandaram falsa profetisa. Neemias só olhou, olha para cá, ó. Olha a postura de crente. Ele disse assim: vai dizer a Tobias, vai dizer a Sambalate, vai dizer a Gesem, vai dizer a profetisa Noadias, vai dizer aos falsos profetas: eu estou fazendo uma grande e eu não posso. Pronto. Quem tem Deus, irmão, não se preocupa com quem é mau. Agora, eles pegaram e foram para o YouTube, foram para o WhatsApp e foram para o Instagram espalhar comentários falsos de Neemias, dizendo que ele queria se levantar contra o rei persa, dizendo que ele queria ser rei. Olha aí o verso 9, coloque lá, 6:9. Olha aí, eu vou mostrar o que é gente maldosa. Olha aí, ó. Porque todos eles procuravam me atemor e dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas. Observem bem, irmãos. Verso 17. Olha o verso 17. Coloca o 17. Também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram o quê? Muitas cartas. E o que é que faziam? Com a mãozinha do diabo. Olha a mão do diabo. Escrevendo carta maldosa.
jogando para o Tobias para o Sambalate para Gesem. Era só a turmona dele escrevendo carta. Enquanto tu está trabalhando, tem muita gente que está com inveja de ti, tem muita gente que não suporta o teu bem. Carta para lá, carta para cá, carta para lá, carta para cá. YouTube, internet, WhatsApp, é só o que o teu nome enrola. Não é assim? Teu nome é comentado direto. É, desse jeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se o rei te chamou e te deu legalidade, te constituiu governador, mandou você ir, apenas se aquete e faça teu trabalho e deixa o Tobias ficar doido. Deixa o Tobias endoidecer. Irmão, aí nessa internet, às vezes a gente começa a pregar, não começou nem a pregar, a pessoa já está criticando. Eu não estou gostando do que ele está dizendo, mas eu disse, um dia desse tinha um aí, olha, eu não estou aprovando, irmão, disse, ele nem começou a falar ainda, irmão. Olha o espírito do diabo. É só porque não quer o teu. E quando você tem um bem, quando você tem autoridade, quando você é constituído pelo rei, olhe para cá, nunca vão deixar de fazer carta contra você. Agora tem uma coisa, olha aí o que diz o verso 19. O verso 19, para mim encerrar aqui, olha. O verso final diz assim, olha, 6:19, é o 19. Olha o verso final. Portanto, Tobias escrevia o que, irmão? Quem de vocês não já recebeu uma mensagem de uma irmã? Tu vai pegando no sono, quando dá fé, o celularzinho, tim! Aí tu abre. Aí tu, quando abre a mensagem, ela diz, ó, vagabunda, amanhã eu vou espalhar teu nome. É assim que ela faz ou não é? Eu vou te jogar na lama. Eu vou acabar com esse teu casamento. Olhe para mim aqui. Pratear temor mas eu vou te dar um recadinho de como é que você faz com quem escreve, usa a mão para escrever carta para te acabar. Quem usa a mão para botar mensagem no WhatsApp para te acabar. Não responda nada, eu vou só te dar um conselho. Eita glória, eita. Diga aí, fortalece as minhas mãos, Senhor. Diga aí, fortalece as minhas mãos, Senhor. Fortalece, faça assim, ó, eita, rapaz. Eita que Deus vai fortalecer mão de irmãs aqui. Aí tem mãos que vão fazer bolo gostoso agora, porque estão unidas. Aí tem mãos que vão fazer roupas bonitas, porque estão unidas. Aí tem mãos que vão levantar, outras que estão caídas, mãos santas. Levanta a mão santa, mão santa, mão santa, mão sem pecado. Jesus está olhando para as tuas mãos. Vamos lá. O rei Senaqueribe, segundo Reis 19, o rei Senaqueribe mandou uma cartazona para o rei Ezequias e disse, olha, eu destruí o rei tal, eu destruí o rei tal, eu matei o rei tal, eu acabei com a cidade tal, e quem é tu, Ezequias? Olha para cá. Ele pegou a cartinha que o rei escreveu, com zombaria, com ataque, com miséria, com desgraça. E foi para onde? Para o YouTube? Foi para a justiça? Ele foi para o conselho tutelar? Ele foi para onde? Ele foi para onde? Coloca o verso 14, está aí, ó. Ele pegou a carta e levou para a casa de Deus. Eita glória. Oh, aleluia. Olha para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa. Se você é fiel, é um crente sincero, é verdadeiro, pode escrever o que quiserem contra você. Mas eu só te dou um conselho. As mãos que foram usadas pelo diabo para espalhar mentira contra você, escute o que Deus faz. Agora não tome partido, porque Romanos 12:19, a vingança pertence a... Então pegue a cartinha. Ele todo choroso, tremendo. Ele entrou no templo. Senhor do universo, Deus do céu e da terra, está aí. Tu que habita entre os querubins,
eu recebi, Senhor, de manhã essa carta. E ela te afronta, ela te ataca e me ataca. Aí o homem acabou nos pés de Deus. Quando ele estava se acabando de chorar, Isaías manda um recado para ele. Diz para o rei que o Senhor ouviu a oração dele. E esse homem não vai entrar nesta cidade, ele não vai lançar uma lança, porque eu vou botar o meu anzol no beiço dele, no nariz dele, e quem vai puxar sou eu. Olha para cá, igreja! Quando mãos diabólicas agirem contra você, hoje é isso aqui. Quando alguém pegar, mandar uma mensagem te acabando, tu se levanta logo de madrugada. E aí apresenta a Deus: Senhor, tu está vendo? Tu está vendo? E deixa. Coloca na tela o resumo lá. Eu disse para minha esposa hoje, fazia assim com a mão, o outro fazia assim com a mão, mas morrendo. Eu disse: meu Deus. Eu orei, disse para Deus, repreendi. Mas vários corpos. Tinha um que eu via que ele subia assim a mão, ia morrendo, botava assim a mão, e ele descia e igualava a mão, e ficava como morto. O outro pegava a mão, morrendo, e botava assim. E eu vendo os corpos, muitos corpos. A Bíblia diz: quem tem sonho, conte. Quem puder me interpretar, diga. Eu só quero te dizer uma coisa aqui. Ezequias pegou a carta e levou para Deus. E Deus soube tratar com cartas que ameaçam você. 3 coisas, coloca lá o resumo. E vamos ficar de pé. Agora, vamos fazer hoje aqui. Eita, irmão. As mãos aqui lavadas pelo sangue de Jesus. Oh, glória.